Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, nesta manhã eu quero trazer uma reflexão no capítulo 1 e o versículo 20 da carta de Paulo aos Filipenses, que diz assim: Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Amados, quando lemos essa passagem, nos deparamos com uma questão pouco falada, pouco trabalhada, pouco interpretada nos nossos dias. Vivemos uma vida frenética, né? Nos levantamos pela manhã, já pensando no que comer à noite. E isso, de certa forma, acaba que nos fazendo errar. Porque Jesus ele nos ensinou que deveríamos andar na contramão do sistema. O sistema é ansioso. O sistema ele empurra as pessoas a viverem de uma forma frenética, um pisando sobre o outro, um querendo o lugar do outro. E esse espírito de competição, embora alguns digam que é salutar, Jesus, ele, quando questionado, quando para ensinar àqueles que o cercavam, ele deixou claro que esse sistema é opressor. Que não é assim que devemos, como filhos de Deus, devemos andar. Ele diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Ele nos ensina que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como um lírio do campo, que é uma erva, como ele disse, nasce de manhã e à tarde vai para o fogo. Viver essa dependência de Deus, de Cristo, faz parte do Evangelho. Está na veia do Evangelho de Cristo Jesus. A palavra diz que devemos viver por fé e não por vista. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então a palavra ela está recheada, a Bíblia está recheada de frases do conceito de esperar em Deus, de depender dEle. Né? E Paulo, como aprendeu aos pés de Cristo, e como Cristo não se contradiz, ele nos deixou esse legado no livro de Filipenses. Eu vou ler novamente, para que fique fixado na nossa mente. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora em Cristo será engrandecido. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Engrandecer a Cristo. Paulo ele nos dá a dica de como isso é possível, ou o veículo que nós devemos usar para que Cristo seja glorificado. Mais uma vez esbarramos, amados, nas nossas ações. Nas nossas ações para com nossos irmãos,
começa conosco. Que aí Lucas, se eu não me engano, capítulo 14 deixa claro. Quando Jesus ele vira para a multidão e diz: se não negarmos a nós mesmos, se não tivermos a capacidade de negarmos a nós mesmos, não seríamos servos de Cristo. Então começa em nós. A revolução, a transformação, ela começa de dentro para fora. Então começa em mim, no âmago da minha alma, sede das emoções, o querer mudar, o querer ser ou não ser. E aí você pergunta, como assim, pastor? Paulo ele deixa claro que Cristo ele é engrandecido através do nosso corpo, através das nossas ações, para com os de fora, como a Bíblia diz. Pedro chega na sua segunda carta, no capítulo 1, e deixa claro que a primeira coisa que a gente deve colocar sobre a fé é arete, qualidade moral. Mais uma vez está aí em foco a forma como lidamos, primeiro conosco e depois com o que estão de fora. Não adianta, amados, querer mostrar o que não somos. Porque aí caímos naquela questão, lobo com pele de ovelha. Querer mostrar o que não é, ser o que não é. Esse evangelho, essa forma de cristianismo não é bíblica. O evangelho é como um espelho que faz refletir as nossas misérias. E eu tenho que tratar essas misérias. Eu não posso deixá-las fermentando, como Isaías 1 diz, feridas maltratadas, mal ligadas, que não foram espremidas. Você já viu um carnegão de um obsesso? Eu tenho um irmão que na sua infância ele teve muitos obsessos no corpo. Eu lembro tínhamos um enfermeiro no bairro e a minha mãe sempre mandava, ou eles vinham em casa ou íamos à casa dele para sajar essas enfermidades, esses caroços e espremer. Eu via muito isso. Quando não, um outro amigo da família também, enfermeiro, ia em casa, levava seu material e tratava em casa. Quando não era bem espremida, quando não saía toda a secreção, ou exodato, para não falar outra palavra, quando não saía todo o exodato desse furúnculo, como chamamos no Nordeste, consequentemente, alguns dias depois ele estourava novamente. Então, tinha que ser espremido ao ponto de verdadeiramente sair toda a secreção. Uma vez que toda a secreção saía, aí era tratado a ferida, posto o remédio, e aí sim ela cicatrizava e cessava o problema. Então, dentro dessa visão, o profeta Isaías, se eu não me falha a memória, no capítulo 1, ele fala sobre isso, no seu livro. Feridas mal espremidas. E eu posso trazer essa condição para os nossos dias. Pessoas que querem abraçar o evangelho, mas não querem espremer as suas misérias. Não querem deixar suas práticas terrenas, malignas, infames, enterradas com o velho Adão. Não, eu sou nova criatura, mas vale se prostituir. Eu sou nova criatura, mas vale odiar pai, mãe, vizinho, parente, aderente. Eu sou nova criatura, mas vale ter caixa 2 na empresa, não pagar bem aos funcionários. Vai de patrão a funcionário, pai. Como diz um amigo meu, de mamando a caducando.
O Evangelho é para todos. E Deus, Ele conhece as nossas misérias e Ele quer que nós a tratemos. Paulo chega a dizer no capítulo 6 de Romanos que a nossa postura, ela deve ser, primeiro, não deixar com que o pecado que uma vez foi destronado sentar no trono novamente. Pecado externo. Né? Estou parafraseando aquilo que Paulo falou. Não deixar o pecado reinar, uma vez que ele foi destronado. E nem tampouco apresentei vossos membros como instrumento de iniquidade. Aí é a questão carnal. Eu não tenho essa história, estou fraco. Amado, se a Bíblia diz que quem está conosco é maior, eu fico com a Bíblia. O que está faltando é o que Pedro falou, é caráter, é vergonha na cara. É você dizer não ao pecado, não a si mesmo. Porque uma vez que você confessou a Cristo, a Bíblia diz que quem habita em você é maior. O pecado foi destronado. Ele não mais reina sobre sua vida. Agora você não pode aproveitar da graça e dar essa chance à sua carne de viver pecando. Ao contrário. Você tem que tratar. Isso chama-se santidade. É o processo da salvação. Você foi justificado. Em Cristo, nós somos justificados. Pelos méritos dele, ele nos coloca diante de Deus inculpáveis. Mas a tríade da salvação, um dos seus pontos é santificação. Isso aí é um processo, dia após dia. Acordou hoje, filhote? Trabalhe a santificação. Evite os ambientes onde você sabe que é danoso a você. E que a sua vida, como disse Paulo, possa mostrar Cristo, possa apresentar Cristo. Foi o que ele falou nesse versículo 20. Que Cristo seja engrandecido no seu corpo, através das suas ações, quer na vida, quer na morte. Que Cristo seja glorificado. Amém, meus queridos? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que Ele possa verdadeiramente estar dentro e não fora. Como disse João no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. A gente geralmente, assembleando, né, roxo, pegamos esse versículo e pregamos para fora. Abre a porta do seu coração, deixe Cristo entrar, aceite Jesus. Pegamos essa palavra e direcionamos ela para o pecador, quando na verdade era uma das cartas destinadas ao anjo da igreja, no caso aos pastores. Era a igreja que estava sendo destinada àquelas cartas. E uma delas, Jesus se mostrou de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas entrar onde? Na igreja que era dele. Veja a situação daquela igreja. Será que ela não reflete a igreja atual? Quantos estão deixando Jesus de fora por causa das suas ações? Mas está tudo certo. Sou dizimista, pastor. Não. Teu dízimo não vai te levar para o céu. Nada que você venha fazer vai te levar para o céu. Porque o preço, quem pagou foi Cristo. O que eu e você devemos fazer agora é ter vergonha na cara e andar segundo o que a palavra de Deus determina para mim e você. Andar em santidade. Saber que Cristo ele é glorificado através das minhas ações na vida de outras pessoas. A palavra de Deus nos orienta a não ser pedra de tropeço nem rocha de escândalo. E aí, para a cultura da época, Paulo diz, nem para os gregos, nem para judeu, nem para a igreja de Deus. Então, amados, que o Senhor, que esse momento, quando você para me ouvir, que essas palavras elas possam entrar no teu coração. Abre a porta, como Jesus pediu. Eis que estou à porta e bato.
Deixa ele entrar através dessas palavras. Corrija alguma coisa que ainda há na tua vida e você sabe o que precisa ser trabalhado, que precisa ser cortado, tirado, para que Cristo verdadeiramente seja glorificado através de você. Amém, meu querido? Que o Senhor continue te abençoando. Que esta palavra ela encontre guarida em teu coração. Como um martelo que ela esmiúce tudo aquilo que está impedindo você de servir a Cristo como Ele quer que você sirva, em santidade. Amém? Que as pessoas ao teu redor possam ver Cristo em você. Fica com Deus. Shalom. Fica na paz.